Este é o podcast e eu sou a Anaísa Adrianopoulos, a vossa host. Ainda estamos a falar sobre o tema autismo, porque estamos em abril, que é o mês de consciencialização do autismo. Hoje temos aqui a doutora Marina. A doutora pode fazer uma pequena apresentação, se faz favor. Olá a todos e todas, eu sou a Marina Pastore, terapeuta ocupacional. Estou em Moçambique há 12 anos e tenho trabalhado na atuação junto ao autismo desde então. Doutora, pode falar um pouco, para quem não sabe, o que é a terapia ocupacional? A terapia ocupacional ela é uma profissão que surgiu na área da saúde há mais de 100 anos. Aqui em Moçambique ela tem, desde 2007 ela existe, então estamos aí com mais de 10 anos. Ela atua junto a pessoas, né, independente da idade, se são bebês, se são crianças, adolescentes, adultos ou idosos de ambos os sexos, que tenham alguma condição que crie alguma disfunção. Então, o que é isso, né? Essa palavra que às vezes é um pouco difícil. A disfunção é aquilo que não funciona na maneira que a sociedade espera como sendo o normal, como sendo o habitual. Então, que tenha alguma dificuldade, que tenha tido alguma doença, que tenha tido algum acidente, alguma questão física que comprometa o seu estar em sociedade, estar na escola, estar no trabalho, estar na convivência familiar, alguma questão de saúde mental que também possa interferir e questões sociais que façam ela não estar plenamente no seu direito de exercer a sua cidadania como forma de ser. Então, a terapia ocupacional, ela vem da área da saúde, mas ela vai se desdobrando na educação, na cultura e nas questões sociais, mas fortemente nas questões da saúde e com essa questão do cuidado, seja na área física, na área mental e também na social. Ótimo. E em relação aqui ao nosso tema do mês, que é o autismo, como é que a terapia ocupacional pode funcionar especificamente para as pessoas que têm o transtorno do espectro autismo? Toda vez que aparece, né, alguém que tenha o transtorno, para alguma avaliação ou para alguma consulta, nós avaliamos sempre de maneira individual, embora o diagnóstico muitas vezes ele seja mais geral, porque é isso, né? O autismo, nós temos aí, ele de maneira geral tem as suas definições, mas cada pessoa é de um jeito. E cada pessoa, seja ela criança também, adulto, adolescente, idoso, tem o seu jeito de ser, independente de ter o autismo ou não. No caso de ter o transtorno, nós acabamos atuando de maneira individual sempre, mas pensando o coletivo. Então, as formas que muitas vezes as crianças geralmente chegam, é mais criança que acaba chegando do que adulto, até porque o diagnóstico é mais fácil de ser feito em crianças, né, de 1 ano e meio a 3, geralmente, não que ele não possa ser feito depois, ele é também, mas mais fortemente nessa faixa etária. As crianças geralmente chegam com questões de atraso no desenvolvimento, então tem crianças que ainda não têm equilíbrio, por exemplo, não conseguem se movimentar de uma maneira como outras crianças andariam ou estariam no ambiente, não brinca geralmente com outras crianças ou não brinca com objetos dentro da sua função. Então, por exemplo, pega uma boneca. As crianças sabem, né, brincar de boneca, não é uma coisa que às vezes a gente ensina, né, é uma coisa que naturalmente as crianças sabem. Muitas vezes a criança com autismo, elas não brincam com a boneca ou não brincam do jeito de ser uma boneca, então não tem a função que o brinquedo deveria ter. E muito problema de socialização, às vezes de irritabilidade, de um comportamento um pouco mais agressivo. Então, quando a criança chega para avaliação da terapia ocupacional, muitas vezes é por essas questões, ou quando já tá na escolinha, na creche, e aí vai se percebendo que é isso, ela fica muito isolada, ela de repente falava, parou de falar, ela teve um atraso que ela fazia tudo normal, de repente deu uma travada, e o que aconteceu? E aí quando a gente vai ver tem essa questão do autismo, porque muitas vezes pode ser uma criança normal, entre aspas, né, fazer tudo dentro da funcionalidade que a sociedade espera, que os pais esperam, que tem aquela expectativa, e aí acaba retrocedendo. E também muitas vezes por conta do tipo de alimentação. Então, a criança com autismo, ela geralmente é seletiva. Então, assim, se for comer o arroz, come só o arroz, não come o arroz com caril, por exemplo. Porque a questão do molho, a questão de cores... As texturas. As texturas, exatamente. Ela tem aflição, então ela não consegue comer. Então, chega geralmente com essas queixas. Quando é adulto, é mais difícil, assim, né? Se não percebeu de criança, às vezes é um pouco mais difícil, mas também vai se percebendo esse diagnóstico um pouco mais tardio,
principalmente por conta de questões comportamentais. Então, anda mais isolado, tem algumas manias, né? Que a gente fala, mas ele é muito metódico, tem que... Se toca 10 vezes alguma coisa com a mão esquerda, vai querer tocar 10 vezes com a mão direita. Pode ser que seja autismo, pode ser que não. Mas associado a outras questões também pode ser. Então, o diagnóstico ele é feito geralmente na infância, mas também é feito tardiamente. E a gente consegue acompanhar, fazer o acompanhamento e dar seguimento aos atendimentos junto com a equipe que trabalhar com a pessoa ou com a criança. Certo. Para entrar já na parte da avaliação e também de como é a intervenção em si, como é que, por exemplo, uma das coisas que muitas pessoas conseguem perceber que as pessoas que têm autismo têm a tal fixação com certos objetos, com certas coisas. Como é que a terapia ocupacional pode ajudar nesse sentido e noutros tipos de sinais e sintomas que uma pessoa com o espectro tenha? Então, a avaliação, geralmente quem faz são ou os neurologista infantil pediátrico, ou psicólogos, ou neuropedagogos, né? A terapia ocupacional faz uma avaliação, mas não dá um diagnóstico do autismo, tá? Não cabe a nós fazer isso, assim como a terapia da fala, por exemplo. Sim. Nós trabalhamos, então, com essa avaliação mais generalizada, e aí nós avaliamos o quê? Porque muitas vezes a criança ou a mãe, né? Porque geralmente quem chega com a queixa é a mãe ou o pai, a criança não. Mas chega com essa queixa de repente, ter fixação em um tipo de objeto, em um tipo de cor, em um tipo de pessoa, só gosta daquela pessoa, só fala com aquela pessoa, só faz aquele tipo de atividade, só gosta daquela comida. Esse é um dos sintomas, né? Que pode ou não ser autismo. Porque um sintoma não significa que seja. Ainda mais que temos que lembrar que acabamos de sair de um período de pandemia, de restrição e que muitas pessoas foram afetadas, principalmente as crianças, com a questão do isolamento, dessa dificuldade da partilha de bens comuns. Então, crianças que antes iam para a escola estavam brincando na rua com outras crianças, acabaram ficando isoladas. Então, isso também deu um atraso. E a questão da linguagem, também por conta de muita tela, computador, telefones, tablets. Então, a gente também acaba fazendo errado aí, entre aspas, nisso de não estimular a criança em estar com outras crianças. Mas, no caso do autismo, a gente vai fazer, na terapia ocupacional, nós fazemos várias avaliações para tentar entender qual é o problema mesmo daquela criança que vem, geralmente, já com diagnóstico de autismo, ou se a gente perceber que possivelmente tem um diagnóstico, a gente encaminha para esses parceiros, que eu comentei aqui, para fazer esse diagnóstico mais fechado. E aí o que nós vamos perceber? A questão questões sensoriais da criança. Então, como são os sentidos da criança? A visão, o tato, o paladar, a questão de equilíbrio, a questão proprioceptiva, porque às vezes é alterado. A questão da linguagem, então se tem linguagem, se não tem linguagem. A questão da coordenação, né? Geralmente crianças que têm o autismo, como elas também não têm muito a noção do mundo ao redor, né? Dessa questão de espaço, de lugar, elas geralmente andam muito na ponta do pé, caem muito, não tem tanto equilíbrio e ainda não desenvolveram geralmente a noção de medo. Então, é muito fácil ela cair, mas não conseguir ter o reflexo de colocar a mão no chão, por exemplo, cair de cara no chão. Então, são coisas que a gente vai avaliando, então, tanto a parte física, quanto a mental, quanto as questões cognitivas e também a socialização. Ela fala com quem, como que é, como ela brinca, então vai ofertando brincadeiras, brinquedos, para ver como a criança vai agindo e até na vinculação com o terapeuta ocupacional. Se fala, se não fala, se tem medo, se chora. E também a questão comportamental, a gente vai avaliando como a criança reage à frustração. Porque tem algumas crianças que, junto com o autismo, embora aqui em Moçambique, né, tem uma questão que se chama TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Muitas crianças que têm autismo têm também esse transtorno. Não é consciente, mas significa o quê? É aquela, como o próprio termo diz, ela gosta, embora não seja algo que venha dela, né, mais inconsciente, de desafiar. Então, tudo aquilo que é um não, é mais fácil, eu vou fazer, porque, enfim, faz parte do quadro dela. Do contra. Do contra, vamos chamar assim. E aí, aqui em Moçambique se diagnostica a partir dos 10 anos de idade, mas no Brasil não, né? Que é da onde eu venho, da onde vem a minha formação. Então, muitas vezes a gente também faz
essa avaliação para ver se tem algum transtorno associado ou não, principalmente com essa questão comportamental. E aí nós trabalhamos com a criança e com os pais, porque muitas vezes a gente acha que é melhor não passar vergonha, de repente, se eu vou no shopping e aí a criança se atira no chão, se eu não quero que ela compre alguma coisa, e aí ela faz aquela algazarra e você fica com vergonha tanto da sua postura quanto da criança, e aí a gente vai trabalhando junto com os pais e com a psicóloga, principalmente, essa questão do limite e frustração. Então, esses são alguns dos tipos de avaliação que a gente faz, mas cada caso é um caso, pode ser que tenham casos que a gente vai fazer outros tipos. Tem alguns adolescentes que, por exemplo, chegam para mim com queixas escolares de disgrafia. O que é a disgrafia? Seria a letra feia, aquela letra que ninguém entende, né? Que a gente até brinca e fala que é letra de médico. Os médicos que me perdoem. Mas aquela letra que a gente não consegue entender bem. E aí, quando a gente vai avaliar mais a fundo, tem um autismo ali. Então, muitas vezes é um autismo, mas o foco que a gente trabalha na terapia ocupacional, por exemplo, é motricidade, que seria a caligrafia. Né? Coisas que eu acho que a escola também foi perdendo um pouco. É verdade. Que antes acho que a gente não tinha tanto. Então, às vezes, chegam adolescentes e quando a gente vai ver, tem uma questão de autismo, mas o ponto único é essa questão da disgrafia, da caligrafia. Então, a gente vai trabalhar a motricidade fina. Então, depende muito de quem chega, como que chega. Mas, geralmente, o ponto principal e a avaliação principal é a questão de linguagem, que a gente trabalha junto com a terapia da fala, a questão de comportamento, que a gente trabalha junto com a psicóloga, a questão da coordenação global, que seria essa coordenação do corpo todo, como é o meu corpo em meio a esse espaço que eu tô, é a minha funcionalidade com os objetos. Tem um termo que na terapia ocupacional a gente chama de AVD, que são as atividades de vida diária. Então, como que a gente faz esse treinamento? Para eu poder tomar banho sozinho, ir ao banheiro sozinho, muitas vezes o desfraude, que muitas crianças não têm ainda o controle, né, do esfíncter, tudo, a gente vai fazendo também esse treino, esse desfraude, o se vestir sozinho, visando essa maior independência da criança, né, como pessoa mesmo, para poder ir se virando. Exatamente, melhor inserção na sociedade. E outra coisa que nós fazemos na terapia ocupacional são avaliações junto às escolas, quando as escolas permitem. Vou até aproveitar esse espaço para fazer aí um pedido para as escolas aqui em Moçambique, porque muitas vezes nós temos muitas dificuldades de entrar nas escolas, né? E eu acho que é importante pontuar que quando nós queremos entrar na escola para poder ajudar essa criança, né? Como você está falando mesmo, essa questão da inserção e da participação, em nenhum momento é para avaliar se a escola é boa ou não, se a escola está fazendo o seu papel ou não. É ajudar aquela criança, geralmente, né? Aquele miúdo, aquela miúda, que tem uma dificuldade e ver como, a partir dos conhecimentos que a terapia ocupacional tem, que nós sabemos que os professores não têm, e não é por culpa do professor, é porque são formações diferentes, licenciaturas diferentes, áreas diferentes, como a gente pode adaptar atividades, às vezes objetos, para a criança poder estar na escola de uma maneira que ela aproveite a escola, e não só estar ali porque a lei falou que a criança tem que estar e a escola tem que aceitar. Então, aproveitar, fazer esse apelo também para as escolas deixarem a gente trabalhar em conjunto, porque eu acho que acaba sendo uma mais-valia para todo mundo. Aí, já veio o segundo apelo. No episódio anterior também tivemos a doutora Chaz, que falou um pouco nem foi combinado. É verdade, que falou um pouco da importância da multidisciplinaridade, as multidisciplinas trabalharem em conjunto para melhor inserção das crianças, dos adolescentes, dos pré-adolescentes na sociedade, para que não sejam mais um indivíduo, mas sim ajudar a levantar a criança, a mostrar o seu potencial, porque as pessoas têm ainda há um pouco de mito em relação ao autismo, que são pessoas que violentas, que são pessoas que não têm muita utilização na sociedade. Então, gostei do apelo, doutora. A doutora poderia dar, falou um pouco já, sim, mas poderia dar algum tipo de exemplo de algumas atividades terapêuticas que são utilizadas para melhorar o desenvolvimento de algumas habilidades, principalmente as sensoriais, das pessoas que têm esta condição? Claro. Quando nós pensamos, por exemplo, nas questões sensoriais, então, vou falar de uma forma geral, mas lembrando que é sempre individualizado, o que nós trabalhamos, eu geralmente com criança e adolescente, eu sempre trabalho pelo brincar,
né? Acho que é a linguagem e a atividade que mais aproxima da criança e que faz sentido, né? Tem que ser coisas que fazem sentido. Sim. Então, às vezes, tem adultos que muitas vezes falam, só vem aqui brincar. A gente vem brincar, vem aprender e vem trocar para tentar melhorar. Sim. Com o brincar, então, com crianças menores, as questões sensoriais, por exemplo, tem diversas brincadeiras com texturas. Então, muitas vezes, quando tem criança que não consegue tocar em diversas texturas, então, não vai na praia porque não consegue pisar na areia, não pisa na grama, tem aflição de muitas coisas, só fica de sapatilha. Não tira a sapatilha de jeito nenhum, não tira a meia de jeito nenhum. Como que a gente faz, muitas vezes, no atendimento? Nós propiciamos um espaço com várias texturas diferentes. E aí, assim, quando a gente pensa em textura, não precisa ser nada comprado, são coisas que a gente tem disponível. Pedrinhas, areia, grama, feijão, arroz. E aí, por exemplo, a gente tem uma caixinha para cada uma dessas coisas e a gente vai fazendo a criança lentamente procurar algum brinquedo dentro dessas caixinhas. Então, vamos procurar a bola azul. Então, temos que achar dentro dessas 5 caixinhas onde estão as bolas azuis. E a gente pode colocar bola verde, bola vermelha, bola amarela. Tem criança que sabe cor. Tem criança que não sabe cor. E tudo bem, porque o foco nesse momento não é achar a cor, mas é colocar a mão dentro da caixa para a gente ir trabalhando a textura. Sim. Então, muitas vezes, pode parecer que é uma coisa boba, que ela é fácil, mas tem criança que eu já demorei 8 sessões para ela conseguir colocar a mão dentro de todas as caixas. Tem criança que em 2 sessões colocou a mão dentro da caixa. Isso vai variar conforme o quê? O grau da sensibilidade que a criança tem. E a gente conseguindo trabalhar com essas texturas vai fazendo com que, assim, coisas que dentro do atendimento ela consiga levar para fora. Então, consegue já brincar no parquinho, por exemplo, e brincar na areia, consegue ir pra praia, porque consegue minimamente pisar no chão, consegue brincar com outras crianças na grama, e aí também vai ajudando essa socialização. Porque a gente sabe que, assim, criança não tem maldade. Mas, assim, se eu vejo que eu tô na praia, eu tô descalço, eu tô com a minha roupa de entrar no mar, por exemplo. Aí eu tô vendo que tem uma criança que tá de meia, é difícil uma criança se aproximar de alguém que tá de meia na praia, né? Porque tem alguma coisa estranha. Será que tá doente? Será que tem algum dodói? Que eu também vou me machucar? E aí eu acho que a gente vai trabalhando essa conscientização, enfim, essa possibilidade de socialização. Outro tipo de exercício, por exemplo, com a questão da motricidade fina. Principalmente quando é adolescente ou pré-adolescente, detesta vir para atendimento e ter que fazer caligrafia, porque é chato, né? E você não tá na escola. Eu saio da escola, fico o dia inteiro na escola e venho para cá e vou fazer caligrafia? Não quero. Então, quais são outras técnicas? Outras atividades ou jogos que a gente tem que fazer esse movimento da pinça, né? Que seria o de segurar o lápis, segurar a caneta. Então, muitas vezes, pescaria, e aí brinca de pesca, de pegar coisas com a pinça e também pega a mesma caixinha de areia da criança, coloca alguns objetos dentro e o adolescente tem que pegar com a pinça determinados objetos. Algumas coisas de pintura, dependendo do adolescente. Nós fazemos, às vezes, construções de jogos. Então, por exemplo, aquele jogo Twister, que tem aquelas bolas amarela, vermelha, amarelo, verde, a gente vai jogando com as várias partes do corpo. Eu faço uma adaptação. Então, eu não jogo o Twister do jeito que ele é, mas eu deixo a criança ir escolhendo o que ela vai colocar, a mão aonde, o pé aonde, depois ela escolhe pra mim. E ganha quem não cair. Mas pra quê? Pra gente começar a trabalhar a lateralidade e noção de mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. E essa noção que eu tenho que ter o cuidado com o corpo do outro. Então, não é só o meu corpo que não pode cair, eu tenho que tomar cuidado também com o corpo da terapeuta ou com quem tá jogando comigo. Algumas vezes, quando as escolas permitem que eu vá, eu faço observação dos momentos em que as crianças estão brincando, por exemplo, na hora do recreio, na hora do intervalo. Tem escolas que tem um playground, aí fica mais fácil, né? Um parquinho. E aí, então, eu vejo como as crianças brincam com as outras crianças. Se eu percebo que é uma criança que fica mais isolada, eu chego na criança que eu atendo, né? Começo a brincar com ela e vou chamando as outras crianças para virem brincar junto. E a gente acaba brincando todo mundo junto, mesmo que seja um movimento muito pequeno, mas aí as crianças vão entendendo. E nesses momentos, muitas vezes as crianças perguntam: tia, mas o que ela tem? Nada, é que ela é desse jeito. Ela é mais quieta? Ela é mais quieta. E aí a gente vai construindo isso. Outras atividades que dá para fazer com criança e que eu acho que são coisas que não precisam ser feito dentro de um consultório, mas que a gente pode até pensar nessa relação com a família, com o ambiente que a gente tá, por exemplo, as crianças que têm o autismo, muitas vezes ela tem dificuldade de entender o começo, meio e fim de uma atividade. Então, não entende que tem essa
ordem, que eu preciso Sim. começar, tem um processo e ela precisa finalizar. Então, eu sempre falo para as mães assim, às vezes, né? Porque geralmente é a mãe que vem, mas os pais também podem fazer, tio, tia. Não é uma coisa para o gênero feminino, tá todo mundo dentro. Por exemplo, vai fazer um bolo. Chama a criança para estar junto e aí ela pode ajudar a quebrar o ovo, porque a gente já vai trabalhando a sensibilidade, a questão sensorial. Sim. E se ela sabe onde colocar o ovo. Depois mexer, por exemplo, com a farinha, com o fermento, o ovo, fazer um bolo de chocolate e o chocolate em pó. E aí, a criança, a mãe ou o pai ou quem estiver junto, claro, o adulto vai colocar o bolo no forno, a gente não vai deixar a criança fazer isso para não se queimar, mas vai falar para a criança, olha, agora a gente vai esperar esse bolo ficar pronto. Enquanto o bolo não ficar pronto, vamos fazer outra coisa. E aí combina com a criança de fazer uma outra coisa, agora o bolo ficou pronto. Traz a criança junto para ela ver, agora o bolo ficou pronto. E aí, assim, eu sei que às vezes é difícil a criança ficar concentrada esse tempo todo, mas são tentativas que a gente vai fazendo pouco a pouco para ela ir aprendendo que tem isso e coisas que dá pra gente fazer em casa, que não precisa levar no consultório de atendimento para poder fazer e que também desenvolve habilidades na criança. Exatamente, a doutora acabou entrando numa questão que eu queria mesmo que a doutora falasse, que é realmente como é que um pai, uma mãe, nós falamos no episódio anterior que é às vezes difícil para o pai também, ou para a mãe, para a família aceitar, passar por aquele processo todo de aceitação. Como é que um pai, uma mãe, uma tia, um tio, quem for, pode realmente ajudar a melhorar a qualidade de vida e contribuir e facilitar também o trabalho do terapeuta ocupacional? Acho que, assim, acho que o primeiro ponto é a gente entender que crianças que têm autismo, estou falando de crianças, mas também os adolescentes, os adultos, os idosos que têm autismo, eles têm um modo de viver que, para quem está de fora, é difícil de entender, né? A criança vive ali com as suas condições, com as suas questões, e muitas vezes volta-se ao mundo dela mesmo, porque é um lugar mais seguro. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que aquela criança também é diferente como qualquer outra criança, como qualquer outro adolescente, como eu, como você, todos nós aqui somos diferentes, mas aceitar e respeitar o espaço daquela criança, daquele adolescente. Então, eu acho que o primeiro ponto é não ficar forçando situações. Não, vem aqui, vai comer isso. Não, mas ele tem uma seletividade alimentar, ele ainda não tá comendo tudo. Não, aqui na minha casa vai comer o arroz e o caril e se não for assim, então não come. Quando a gente acha que com crianças que não têm um autismo funciona, às vezes, às vezes, Às né? Eu vezes. também não sou dessa linha de aceitar. Às vezes. Às vezes. Sim. O meu pai era dessa linha, por exemplo. Com as crianças com autismo, a gente vai acabar aumentando a distância dela com o alimento. Então, nem o arroz que ela comia antes, ela vai querer comer. Sim. Então, é também a gente poder entender que o tempo dela é outro e que vai se fazer as coisas no tempo dela. Mas não por isso a gente vai deixar de colocá-la para participar, exatamente, para tentar. Vou oferecer, ela não quis, eu posso tentar 2 vezes. Mais do que isso, deixa ela no tempo dela. Tô brincando, tô brincando no parquinho com o meu filho e a criança, por exemplo, com autismo é o meu sobrinho. Ele tá lá longe. Pega o seu filho, conversa com o seu filho e fala, vamos lá junto com o primo e vamos tentar puxar ele junto para poder brincar. E acho que também, aos poucos, a gente vai conhecendo as preferências daquela criança, daquele adolescente ou daquela pessoa adulta que tem o autismo. Então, ele gosta muito de jogar cartas. Por que não jogar carta com essa pessoa? Porque toda vez eu vou jogar carta, joga a carta e combina com ela. Olha, agora a gente vai jogar carta, mas depois a gente vai dar uma volta no quarteirão. Combinado? Sim. E faz combinado, né? Com a criança, com o adolescente, com o adulto, com o idoso que tem o autismo. Para poder validar também aquilo que ela quer fazer e entender que você também quer que ela faça coisas que ele queira. Porque também tem essa questão da dificuldade de percepção dos sentimentos do outro, aquela questão da socialização. Dizem que, não, mas são pessoas antissociais. Não, é que não existe a questão social. É uma coisa que tem que ser construída. Isso. E falamos também no episódio anterior que é a questão da paciência, né? De tentar perceber o lado, aquilo que a doutora estava a dizer agora, tentar perceber o lado da pessoa, da criança, de quem quer que seja que tem esta condição e negociar.
é uma faca de dois lados, tem que haver uma negociação, assim como qualquer criança. Eu tenho um filho de 3 anos, também tem que negociar muita Sim, coisa. exatamente. Estamos ali, mas é uma negociação constante, exatamente porque, como qualquer pessoa, se eu vou oferecer uma coisa e eu não quero, e digo que não quero, mas estou a forçar, vai criar a frustração. E aí vem a explosão dos sentimentos e a criança com autismo não sabe se expressar, então é aquela coisa que parece que a criança é violenta, mas na realidade não consegue eliminar aquela frustração de uma forma mais calma, vamos dizer assim. Até porque muitas vezes ela nem conseguiu entender que é uma frustração. Exatamente. É só uma coisa que surgiu dentro de mim que eu não queria, mas eu não sei o que fazer. E aí eu explodo. Sim. Mas muitas vezes, quando a pessoa com autismo explode, muito dificilmente ela machuca o outro. É geralmente mais uma explosão e uma raiva contra ela mesma, porque é isso, são essas sensações, essas emoções, esses sentimentos que estão muito embaralhados e como você falou, com o meu filho de 3 anos, eu tento negociar, tento explicar, e que muitas vezes a gente não tem essa paciência, porque tem que explicar 10, 15, 20 vezes. E a gente vai ter que aprender outros jeitos de ir explicando. Sim. Então, é isso que tem acontecido, geralmente. Sim. A doutora poderia, ou tem algum caso assim que poderia partilhar conosco de como é que, um caso de sucesso, podemos dizer, de uma criança que atendeu, que faz parte do espectro, para os pais e as mães que estão em casa poderem também ver que realmente a terapia funciona. Infelizmente, aqui na sociedade moçambicana, a doutora também pode falar um pouco disso, a dificuldade que tem para incentivar que a terapia continue. Às vezes é 1, 2 sessões, 3 e depois deixa de haver o tratamento contínuo, que é uma coisa que infelizmente influencia também no desenvolvimento da criança. Sim. Vou começar por essa última parte. Acho que assim, nós temos aqui ainda uma dificuldade em Moçambique, que é a pouca oferta de serviços de terapia no público. Acho que no setor público ainda nós só temos, infelizmente, só nos hospitais, então Hospital Central, Hospital Provincial da Matola, nos hospitais rurais e provinciais, e que são números reduzidos, né? Nós sabemos. Mas nós temos muitos profissionais, por exemplo, terapeutas ocupacionais aqui em Moçambique, nós temos mais de 100. Eu também sou professora no ICISA, que é o Instituto Superior de Ciências de Saúde, que é onde tem o curso de terapia ocupacional. E agora, no meio do ano, formarão mais 28 terapeutas ocupacionais. Então, assim, profissionais nós temos. Acho que vale aí a gente também brigar por mais espaço. Então, acho que uma dessas dificuldades é esse pouco número de profissionais que estão atuando, né, dentro dos espaços. E assim, a terapia, não tem como falar, né? Vai durar 3 meses, vai durar 6 meses, são 8 sessões. De novo, vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem, às vezes, criança que entra na minha sala e eu sei que em 3 sessões vai funcionar, porque é só um acertozinho e mais uma orientação para os pais. Sim. Tem criança que, por exemplo, tá comigo há 2 anos e meio de terapia e não tem previsão de ter alta. Mas isso não significa, o fato de ter alta ou não, que ela não está evoluindo. Significa que é uma manutenção da terapia para ela continuar funcional, para ela continuar social, para ela continuar na escola, sem que ela tenha recaídas e sem que agrave o caso, né? Então, casos mais leves, geralmente, menos tempo de terapia. Casos que são mais graves, vamos dizer assim, não tem um tempo que dá para dizer que, por exemplo, essa criança que está comigo há 3 anos. Vou dar o exemplo dessa criança. Começou comigo, estava de 6 para 7, agora está com 9. Quando veio para mim, a primeira consulta que chegou para mim, a mãe, veio só a mãe, não trouxe a criança, e disse para mim assim, é uma criança muito difícil. Eu só quero que você entenda que é uma criança muito difícil, tem um peso um pouco maior, porque por conta da seletividade alimentar, acaba comendo só coisas gordurosas, chocolate, bolacha, chips, que era o que conseguia se dar para aquela criança até aquele momento. Acabava tomando vitaminas para suplementar o que não tinha, então acabava inchando mais a criança, ela ficava mais pesada.
naquele momento, um pouco agressiva. E aí a mãe fala assim pra mim, com o olho cheio de lágrima, mas é meu filho. Então, assim, eu só quero que você olhe pra essa criança e entenda que é uma criança e que precisa de ajuda. Então, eu te peço, por favor, se você for capaz de olhar pra essa criança como uma criança que tem mãe, que tem família, a gente quer ajuda. Você pode ajudar? Eu falei, posso. Inclusive, podia ter trazido hoje, né? Aí a criança começou a vir comigo e no começo foi muito difícil. Eu passei as 6 primeiras sessões, geralmente meus atendimentos a primeira vez é 1 hora e depois são 45 minutos. Geralmente é esse o tempo da terapia. As primeiras vezes eu fechava 3 horas de tempo, porque era uma batalha, assim. Então, no começo, na Kids Care que eu atendo, e aí na clínica tinham balões na recepção. Quando a criança vinha, os recepcionistas tiravam os balões, porque se ela visse o balão, ela ficava eufórica, queria todos os balões, queria estourar todos os balões. E como ela não tinha essa noção da força dela, ela já era uma criança grande, embora tivesse 6 para 7 anos, passava em cima de qualquer criança que tava. E se tinha bebê com balão, ela queria tirar o balão do bebê, era quase um caos. E aí, para eu conseguir trazer a criança para dentro da minha sala no atendimento, demorou 3 sessões. Então foram 9 horas para conseguir trazer a criança para dentro da minha sala. Ela se jogava no chão, ela chorava, ela tirava o sapato longe, a mãe tentava levantar ela para trazer na minha sala, eu falava, não se preocupa, e foi aquela coisa. No terceiro momento, eu comecei a sentar com a criança no chão, então acho que é isso que a gente precisa pensar, que é esse cuidado e essa delicadeza do olhar do terapeuta, do psicólogo, do terapeuta da fala, do terapeuta ocupacional, de olhar aquela criança, adulto, idoso, o que seja, como alguém que está sofrendo e tentar se aproximar dela. Então, toda vez que ele sentava no chão e deitava no chão, eu sentava no chão e deitava junto. Até ele sentar e ficar olhando para minha cara, isso sem falar nada. E aí a gente minimamente foi estabelecendo uma conexão, uma relação, e eu consegui fazer ele entrar na minha sala depois da 6ª vez, deitando no chão da recepção e falando para todo mundo, gente, tá tudo bem, a gente tá lidando aqui com esse sentimento, com essa frustração que a gente não sabe o que é. E eu levei balões. Quando eu levei balões, ele aceitou entrar. E aí ficou sendo só encher balão. Eu enchia balão, ele soltava o balão. Eu enchia o balão, ele soltava o balão. Foi mais um mês assim. Nisso são 10 sessões. Depois ele começou a falar. Aí ele começava... a primeira palavra que ele falava... Ele passava o balão pra mim e eu sempre falava... tô a pedir, por favor. Não joga, tô a pedir, por favor. Obrigado. Eu lembro que a primeira palavra que ele falou pra mim foi obrigado. Então, assim, mesmo eu não estando trabalhando com ele a questão da linguagem, porque tem uma terapeuta da fala que trabalha com ele também até hoje, nessa parceria, é isso, esse exemplo que você vai dando. Até que ele começou a entrar. Aí, o passo seguinte foi, vamos ter balões na recepção. Mas como que a gente vai fazer quando vier? A gente vai dar um jeito. E aí eu comecei, em vez de separar 3 horas, eu comecei a separar o horário dele e um a seguir para lidar com a frustração, porque sempre tinha. Aí, o que aconteceu? Ele entrava na minha sala, a gente fazia o atendimento, começou a responder e fazer aquilo que eu queria. Na hora de ir embora, se jogava no chão, porque aí não queria sair da sala. Então, o problema já não era mais para entrar, era para sair. Então, era o manejo para sair. 50 minutos para poder sair da minha sala. E não é exagero, assim. Aí, a gente foi lidando com isso, os tempos de frustração foram diminuindo, aí ele começou a ficar 45 minutos na minha sala. E aí, eu combinei com ele, e aí também uma estratégia que a gente foi desenvolvendo junto com a terapeuta da fala, que é... Quando tocar a música, acabou o tempo. Combinado? Combinado. Aí mostrava a música pra ele. É essa música que tocar, acabou o tempo, tá bom. Aí quando tocava a música, ele falava, acabou. Ele ia até a porta e falava, abre. Agora pode abrir a porta. Então isso foi aos poucos. Aí assim, são 3 anos, né? Isso no começo. O que foi melhorando de lá pra cá? Ele consegue estar na escola. Ele tá na primeira ou na segunda classe agora, não tenho certeza. Acho que é primeira. Ele tem vários professores diferentes. Ele consegue estar... A escola permitiu que tivesse uma tutora com ele o tempo inteiro, então ele tá na aula, ele tá com as outras crianças, mas tem alguém junto com ele o tempo inteiro, porque aí ajuda, facilita, incentiva. Ele consegue fazer algumas coisas. Quando ele não tá com vontade, ele não faz, porque aí tem uma questão comportamental, que aí a psicóloga vai trabalhando com ele. Ele desenha, ele escreve, ele corre, ele brinca, ele não tira mais as coisas da mão das outras crianças.
ele tem uma dieta mais balanceada agora, ele consegue comer mais coisas. Então, assim, esse pra mim, ele fala agora, boa tarde, ele me chama Marina, né, mas ele me chama de Maína, ou às vezes Marina, porque ele dá uma misturada no português e no inglês. É uma criança que é carinhosa, dá beijo, dá abraço, não tem umas explosões muito grandes. Então, agora, quando ele tá com raiva, coisa que antes ele se atirava no chão de verdade, agora é só um... E é assim, tudo bem, não precisa ficar nervoso. O que aconteceu? Tô nervoso. Então, vamos tentar respirar. E ele respira. Tá mais calmo? Tô. O que você quer fazer? Quero ir embora. Então, assim, consegue falar, se comunicar sem ter explosões. Sim. Então, pra mim, e aí, assim, esse é um dos casos que eu não sei te falar quando ele vai ter alta. Porque eu não sei, de verdade. Mas é um caso que tá na manutenção. Então, assim, consegue ficar com o bebê, às vezes tá em atendimento comigo, escuta bebê chorar da sala da pediatria, aí ele faz, bebê tá a chorar, e fica preocupado, coisa que antes era isso, assim, se tivesse um bebê com balão, ele queria tirar o balão da mão do bebê, porque quem importava era ele. Agora ele tem esse olhar pros outros, esse cuidado, uma empatia. Pra mim esse é um caso de sucesso, que tem sido, porque foram muitos ganhos. E um outro caso, né, de acompanhamento comigo na escola, era uma criança, uma menina, 5 anos na época, ela tava na creche, e aí ela ficava na hora do intervalo numa sala especial, porque ela não falava, ela não se comunicava, ela super isolada. Mas foi a escola que decidiu que era melhor pra ela ficar nessa sala de reforço especial, vamos chamar assim, porque eu não tenho certeza do nome. E aí, fui 2 ou 3 vezes na sessão com ela, e aí todas as outras crianças saíam pro intervalo e ficava barulho lá fora de brincadeira. Ela sempre ia na porta, olhava e voltava. Ia na porta, olhava e voltava. Aí eu falei pra ela, vamos lá fora comigo, estiquei a mão, isso ela sem falar uma palavra. E aí ela olhou pra mim, olhou pra minha mão, olhou pra mim, olhou pra minha mão, pegou na minha mão, a gente foi lá pra fora. Quando a gente foi lá pra fora, na hora desse brincar, veio muita criança querer saber quem era ela, por que ela não falava. Aí eu, porque ela não fala? Porque ela fala de outros jeitos, mas não com a boca, ela fala de outras formas. Mas ela tá dodói? Não, ela é assim. Tá bom, podemos brincar? Pode. Aí pegaram ela pela mão, levaram pra brincar, brincou no balanço, brincou no escorrega. Aí em algum momento deu uma estressada, voltamos pra sala. E aí todos os dias que eu passei aí na escola, ela tava sempre na porta me esperando. E aí assim, eu nunca mais entrei na sala de educação especial, sempre foi no recreio. E aí a professora de educação especial falou pra mim assim, em 6 meses foi a primeira vez que eu vi ela sorrir. E agora ela sorri todos os dias. Então assim, eu acho que são esses casos, esses pra mim são 2 casos chaves. Essa criança que eu tô falando por último agora já teve alta da terapia ocupacional. Mas ela ainda continua em acompanhamento com terapia da fala e psicologia. E esse outro caso que eu falei primeiro, que eu considero um caso de sucesso, mas ele ainda está em acompanhamento. E acho que continuará por mais um tempo. Então, esses são alguns casos, e que aí aproveitar também para falar desse trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, que é, né, quando se trabalha a escola, terapia da fala, psicologia, terapia ocupacional, às vezes o médico, neurologista, psiquiatra, depende de quem cuida da criança, muitas vezes nutricionista, para ajudar nessa questão da seletividade alimentar. Então, eu acho que esses são exemplos, por exemplo, de casos. E tenho crianças que eu trabalho também com a fisioterapia junto, porque eu tenho algumas crianças que é isso, elas andam na ponta do pé, por exemplo. E é uma questão de fortalecimento do tendão, de alguma musculatura. E aí, eu sempre recorro também à fisioterapia para poder ajudar mais nessa parte. Muito obrigada, doutora. Acho que a doutora disse tudo em relação à questão da multidisciplinaridade e também a questão da importância da paciência e também ouvir essas histórias. Acho que muitos pais e muitas famílias que estão a assistir vão conseguir projetar um pouco aquilo e fazer avaliação daquilo que é a sua vida e poder perceber que não é o fim do mundo. É uma questão de recorrer às pessoas certas, aos métodos certos, e claro que cada criança é uma criança. Não sei se a doutora quer deixar aqui alguma coisa, ficar de jeito de suma para o fim deste episódio. Acho que, na verdade, só vou complementar que acho que não é o fim do mundo, é uma abertura para novos mundos. E aí acho que cabe a cada um de nós olhar para dentro de si, para o outro,
e ver essa questão, né, são antissociais. O antissocial é o outro ou sou eu, que não quero mudar a minha visão de mundo único. Então, vamos abrir para vários mundos, para várias possibilidades de ser, entender que a criança, adolescente, adulto ou idoso com autismo é uma pessoa. É uma criança, é um adulto, é um adolescente que está no mundo e que a gente só precisa fazer essa ponte entre os mundos. Acho que então que a gente seja mais engenheiro do dia a dia para fazer essa conexão. É isso. Acho que a doutora disse tudo. Nós somos indivíduos, como o próprio termo já diz, somos pessoas individuais, temos personalidades individuais, e isso não difere das pessoas que têm esta condição, que é o autismo. E nós é que temos que tornar-nos mais pacientes e temos que adaptar-nos a eles e não tentar mudar o jeito deles serem para adaptarem-se ao nosso mundo. Claro que tem que haver uma adaptação, mas muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui. Este foi o nosso segundo episódio aqui no podcast, e a doutora deixou aqui ficar muitas mensagens. Espero que tenham gostado. Este foi o nosso especial para o mês do autismo, e ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada.